Olá, estamos juntos aqui novamente para mais um programa da série Construir o Meu Futuro, com muita informação sobre a função de pedreiro na indústria da construção civil. Vamos levantar umas paredes hoje. Nossa conversa hoje é sobre alvenaria não estrutural. Para começar, vamos falar de alvenaria em geral. Ela é toda obra feita com elementos como pedras naturais, tijolos ou blocos de concreto, ligados ou não por argamassa. É usada em paredes, fundações, muros e colunas. Quando não é dimensionada para suportar cargas maiores que seu próprio peso, é chamada alvenaria de vedação ou não estrutural, que deve ter as seguintes características: resistência mecânica, ou seja, resistir a batidas e fixação de objetos, isolamento térmico e acústico, resistência ao fogo, estanque e idade, não deixar passar água, vento, etc. e durabilidade. Para realizar serviços de alvenaria não estrutural, você vai precisar de alguns equipamentos e ferramentas, que vamos saber quais são agora. Cavalhetes e andaimes, máquina de cortar blocos e tijolos, argamaceira, carrinho de mão, colher de pedreiro de 9 polegadas, martelo de unha 500 gramas, martelo picadeira, martelo de borracha, metro duplo articulado ou trena metálica, réguas de alumínio 1,80 m e 1 metro, lápis de carpinteiro, brocha, caixa para argamassa, enxada, pá número 4, desempenadeiras diversas, prumo de face 500 gramas, vassoura de piaçava, talhadeira, marreta, nível de bolha, nível a laser, máquina portátil para cortar blocos e tijolos, balde, esquadro 40 cm, escantilhão. Além de tudo isso, você vai precisar de materiais, tijolos de barro, tijolos furados, blocos de 9 furos ou tijolo vazado, tijolo laminado ou de 21 furos. É preciso fazer controle de qualidade dos tijolos. Veja como se faz. Selecione uma amostra de 24 tijolos aleatoriamente nos materiais que chegam à obra. Coloque-os em fila para checar a dimensão média. Com uma trena, meça o comprimento total, divida por 24 e compare com os padrões da norma. Use uma régua sobre a fileira para verificar desvios de dimensões. Faça ainda o teste do esquadro para verificar desvios em cada tijolo da amostra. Use o esquadro para verificar se as faces são planas, medindo a flecha existente. Se for maior que 3 mm, o tijolo é defeituoso. Para verificar a queima, bata levemente no tijolo com um martelo. Se o som for metálico, a queima foi adequada. Se for abafado, não foi queimado o suficiente. O teste de imersão também verifica a queima. Se após o tempo de imersão houver esfarelamento das bordas ou desmanche, a queima não foi bem feita. Caso os testes tenham resultados inadequados, é preciso contatar o fornecedor. De qualquer forma, rejeite os tijolos que tiverem defeitos visíveis. As peças partidas, que existem em qualquer lote de tijolos, podem ser aproveitadas nos alicerces e nos travamentos das paredes de um tijolo. O armazenamento dos tijolos também merece cuidados especiais. Os tijolos e os blocos cerâmicos devem ser estocados em pilhas com altura máxima de 1,80 m, apoiadas sobre superfície plana, limpa e livre de umidade, ou materiais que possam impregnar a superfície dos blocos. Devem ser transportados em pallets, não apoie sobre o terreno. É preciso apiloá-lo e executar o colchão de brita. Quando a estocagem for feita a céu aberto, proteja as pilhas com cobertura impermeável. Para montar as pilhas, faça juntas em amarração. Outro material muito usado são os blocos de concreto. Eles devem ter aspecto homogêneo, compacto, com superfície áspera e arestas vivas. Não podem ter trincas ou defeitos. São muito pesados, o que dificulta o transporte na obra. Os blocos se apresentam em dois tipos, o bloco de concreto para vedação e o de concreto celular.
Eles também precisam passar por controle de qualidade. Esse processo inclui a inspeção visual com a separação dos blocos com defeitos aparentes. Faça o teste de dimensão média, como o realizado com os tijolos. Ajuste as dimensões conforme a descrição do lote a ser testado. Há ainda testes que devem ser feitos em laboratório, como o de resistência. Caso o laudo seja negativo, a carga é rejeitada e você deve registrar isso no diário da obra. Vamos ver agora sobre o armazenamento dos blocos. Os blocos devem ser mantidos em local coberto, seco e ventilado, em pilhas de até 1,5 m, próximo ao local de uso ou de meios de transporte, como gruas e empilhadeiras. Se não ficar em local coberto, devem ser cobertos por lonas plásticas. O contato com o solo não é adequado e, para armazenar em lajes, tenha certeza de que a resistência é suficiente para suportar o peso. Para facilitar, separe por dimensões. Ao manusear, tenha cuidado para evitar quebras. Use carrinhos próprios para o transporte dos pallets, levando-os um a um. Há ainda o tijolo modular, conhecido como tijolo ecológico. O nome se deve ao fato de que não precisa de queima, então o impacto no ambiente é menor. O último tipo é o bloco de concreto celular. É bastante leve, o que o torna adequado para reformas nas quais não se pode sobrecarregar a estrutura existente. Seja qual for o material a ser usado, há um ingrediente que sempre vai estar lá, a argamassa. Sua função é unir os tijolos, distribuindo as cargas e vedar as juntas. Recomendam-se as argamassas mistas, compostas por cimento e cal hidratada, para o assentamento. A argamassa utilizada para o assentamento dos blocos pode ser industrializada ou preparada em obra e deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 13281. Além da argamassa, será usado também o grout, que é um microconcreto, para preencher as cavidades dos blocos e suprir as deficiências locais da argamassa de assentamento ou dos blocos. A sua utilização, assim como a da argamassa, será definida pelo projeto, com a orientação do engenheiro da obra. Agora vamos juntar tudo isso e começar a fazer o assentamento. O assentamento tradicional é aquele em que o pedreiro espalha a argamassa com a colher e depois pressiona o tijolo, conferindo o alinhamento e o prumo. No assentamento em cordão, são formados 2 cordões de argamassa, o que melhora a resistência à água da chuva. Os panos de alvenaria devem estar aprumados e alinhados para evitar correções posteriores com argamassa de revestimento. As juntas, com espessura final de cerca de 10 mm a 15 mm, devem ser realizadas com argamassas pouco consistentes, para preencher completamente o intervalo entre os tijolos. Quando a execução da alvenaria começar no térreo, o contrapiso deve estar concretado. Em qualquer pavimento, as instalações que caminharão pela alvenaria e os arranques das armaduras verticais devem estar locados na posição correta para que seja feita a liberação do pavimento. Um ponto muito importante é a colocação da obra no esquadro. Ao verificar as medidas e o esquadro do pavimento, deverá ser utilizada a planta da primeira fiada. Para a verificação do esquadro, devem-se comparar as medidas das diagonais, que deverão ser idênticas. Para a verificação do esquadro de um determinado canto da edificação, deve-se confirmar a relação 345, medidas em metros. Para o assentamento de blocos de cerâmica, podem ser usadas as seguintes formas: para tijolos maciços, meia vez, uma vez e uma vez e meia. Para os furados, uma vez ou deitado e meia vez ou em pé. Confira agora estas dicas para fazer um bom assentamento. Cada tijolo deve ser colocado sobre o leito de argamassa colocada na fiada inferior, levando no seu topo uma chapada de argamassa. O tijolo deve ser ligeiramente carregado, esfregado e percutido pelo cabo da colher para que a argamassa reflua pelas juntas. A argamassa excedente deve ser retirada com a colher e aproveitada para o assentamento do tijolo seguinte.
O acabamento das juntas na face oposta à face de trabalho deve ser controlado para recolher a argamassa em excesso. O leito de assentamento pode abranger de cada vez o comprimento de um ou mais tijolos, dependendo do ritmo de aplicação e das condições do clima. Com o tempo seco demais, é melhor aplicar argamassa tijolo a tijolo, para evitar que ela fique muito consistente, o que dificulta o assentamento. O fechamento superior das paredes contra laje ou viga deve ser feito alguns dias depois da elevação. Molhe as peças em cerâmica para evitar que elas absorvam a água da argamassa. As paredes devem ser protegidas com filme plástico para evitar a secagem rápida demais e para proteger da chuva. Confira o prumo a cada 2 ou 3 fiadas para garantir e evitar o retrabalho. As juntas devem ser desencontradas e no formato de amarração escolhido para cada parede definido no projeto. A espessura ideal das juntas é de 1 centímetro. Falhas maiores do que 4 centímetros devem ser preenchidas por tijolos e não por argamassa. Paredes apoiadas sobre vigas contínuas devem ser levantadas simultaneamente, ou seja, durante sua execução não devem ter diferença de altura superior a 1 metro. Ao usar a alvenaria como vedação, tome cuidados para evitar que ela trinque junto à viga imediatamente acima. A execução da parede deverá ser suspensa a uma distância de cerca de 20 centímetros do respaldo, para só depois de 1 ou 2 dias terminar a parede, fazendo o que se chama de encunhamento. Este é feito com tijolos inclinados ou cortados em diagonal. Deve-se tomar o cuidado de usar inclinações diferentes nas 2 seções ou partes do painel. Não execute paredes de meio tijolo com comprimento maior que 5 metros. Se o pano for maior, preveja 1 ou mais colunas de amarração em concreto armado. Ao fazer laje de concreto armado apoiada em alvenaria, construa uma cinta de concreto armado com seção mínima de 11 por 11 centímetros no respaldo para distribuir o peso. Cargas concentradas não podem ser apoiadas diretamente na alvenaria, mas em coxins de concreto armado. Essas dicas valem também para os blocos de concreto, com algumas ressalvas. Blocos não devem ser molhados antes do assentamento e deve-se sempre evitar que caia argamassa nos buracos dos blocos. Vamos ver como é que se faz. Nivele a primeira fiada com argamassa no piso. Verifique o nível e acerte, se necessário, com batidinhas dadas com martelo de borracha. Para assentar a segunda fiada, faça a amarração. Para fazer paredes em T, faça a primeira fiada com espaçamento de 1 centímetro. A segunda deve ser feita em amarração com a primeira. Verifique o esquadro e coloque a argamassa em cordões sobre toda a fiada de blocos. Retire o excesso de argamassa e confira sempre o nível, o prumo e a planicidade da parede. Continue a fazer as fiadas com esses cuidados. O assentamento da maneira como vimos pode ser empregado também para blocos de concreto aerado, tipo Ciporex e Cical, observando os seguintes cuidados. Use o esquadro para um corte perfeito. Corte os blocos com um serrote de dentes largos. Use argamassa industrializada com características especiais para o assentamento de blocos de concreto celular autoclavado. Levante a parede em 3 etapas. Primeiro, até 1,60 m e deixe até secar a argamassa. Continue até chegar a cerca de 3 centímetros da laje. Deixe secar a argamassa. Depois, preencha o vazio para finalizar. Falta a gente ver como funciona o trabalho com tijolos e blocos cerâmicos. O projeto arquitetônico determinará se cada parede será de meio tijolo, 1 tijolo ou até maior. Seja como for, o serviço sempre é iniciado pelos cantos principais, devidamente posicionados pelo mestre de obras, que usará para isso o gabarito da obra. Para paredes no térreo ou a planta estrutural junto com a arquitetura, para as obras que tenham mais pavimentos. Para cada largura de parede é feito um tipo de amarração dos tijolos. Isso traz maior resistência ao cisalhamento, que é a ruptura da parede, e melhora o comportamento da alvenaria ao receber cargas. Vamos ver as amarrações para diversos tipos de tijolos comuns. A de meio tijolo é a mais usada para as paredes internas. Devem ser feitas com as juntas desencontradas fiada a fiada, inclusive nas junções de parede. As fiadas ímpares serão como a primeira e as pares como a segunda.
No cruzamento de duas paredes de meio tijolo, o procedimento é o mesmo, conforme o esquema. Na junção de uma parede de meio com uma de um tijolo, a amarração é a mesma, conforme o desenho das fiadas no esquema. Na alvenaria de um tijolo, a ideia é a mesma. A diferença é que, neste caso, o deslocamento acontece junto com o travamento no mesmo sentido da colocação dos tijolos, como no esquema. O primeiro caso é para tijolo à vista. O segundo propicia uma distribuição mais uniforme de cargas. Além de paredes de vedação ou estruturais, os tijolos podem ser usados em pilares decorativos e estruturais. Vamos ver isso de perto. O esquema mostra pilares simples. 2 tijolos lado a lado, cerca de 24 por 24 centímetros, pilares de 1 tijolo e meio, mais ou menos 37 por 37, e pilares de 2 tijolos, cerca de 48 por 48. Note que nos dois últimos fica um espaço central, que pode ficar vazio ou ser preenchido com concreto armado. Temos ainda o uso de bloco de vedação, cujas fiadas devem ser feitas das seguintes formas. A primeira fiada, disposta conforme o desenho que vocês podem ver. Faça a amarração com grampos ou tela, conforme a indicação do projeto, e assente a segunda fiada. A junta deve ser amarrada a cada 2 fiadas. Há vários itens relacionados à alvenaria não estrutural que são abordados em outros programas da série Construindo o Meu Futuro. Argamassas, concreto, marcação e elevação de paredes, galgas, entre outros. Não deixe de assistir aos demais programas para complementar os seus conhecimentos. Agora vamos em frente. As juntas entre as peças são elementos essenciais para se fazer alvenaria não estrutural. O ideal seria que a junta horizontal tivesse 10 milímetros, o que daria melhor resultado em termos de custo e padronização. Porém, como a maioria dos projetos não segue medidas padrão, você terá que fazer a distribuição da diferença nas juntas, para compensar até o encunhamento. A alvenaria tem aberturas, as portas e as janelas, que devem receber reforço de vergas e contravergas. As contravergas devem ser executadas quando vão exceder a medida de meio metro. As vergas deverão ser utilizadas na parte superior do vão da janela, do vão da porta ou de outras aberturas solicitadas por algum carregamento, para evitar trincas. Um ponto importante é o apoio lateral destas peças, que deve ser no mínimo de 20 centímetros para vergas e 30 centímetros para contravergas. Verifique os projetos para se certificar dos locais onde elas serão necessárias, o sistema de montagem e seu dimensionamento. As vergas e contravergas podem ser constituídas de várias maneiras. Vamos acompanhar. Podem ser usados blocos do tipo canaleta, devidamente armados e grauteados. Confirme com o engenheiro a quantidade de ferro e a bitola a usar. Temos ainda as vergas moldadas em loco em concreto armado. Tenha cuidado na fixação e no escoramento das formas das vergas, na colocação das armaduras, na verificação dos níveis, no lançamento e no adensamento do concreto. Ainda há as peças de concreto pré-fabricadas. Neste caso, o dimensionamento das vergas e contravergas deve ser efetuado pelo calculista. Para executar os vãos de portas, janelas, balcões, passapratos e outras aberturas, são usados os gabaritos, estruturas auxiliares, pré-moldadas ou moldadas em loco, para otimizar a execução dos vãos e aberturas, assim como garantir homogeneidade e precisão nas dimensões. Eles podem ser de diversos materiais, como perfis metálicos, réguas de alumínio, concreto pré-moldado, etc. Muitas vezes é necessário o reforço da alvenaria de vedação. Um desses casos é o encontro entre paredes com juntas aprumadas sem amarração. Neste caso, deve-se colocar telas metálicas soldadas nas juntas de assentamento e ter cuidado na compactação da argamassa. Também é empregado no caso de panos de alvenaria pequenos, que, por exemplo, ficam entre duas esquadrias. Há necessidade do aumento da rigidez da parede nesses locais. Outro aspecto é o reforço dos blocos com grautes nas fileiras que vão receber bancadas de concreto e granito e materiais semelhantes. Outro aspecto importante a tratar quando se fala em alvenaria são as tubulações e as caixas de embutir.
Você deve consultar o projeto para prever os rasgos necessários e evitar quebras desnecessárias. Os rasgos podem ser feitos com serra-mármore para fazer tubulações hidráulicas elétricas ou de gás, com diâmetros pequenos, raspador para ciporex, se for o material usado, ou cortadora de parede com aspirador. É possível usar talhadeira e martelo, mas deve-se tomar cuidado para não comprometer a estabilidade da parede ou outros itens já instalados. Depois dos testes para as tubulações, os rasgos devem ser preenchidos adequadamente com a argamassa de assentamento. Temos que conferir também o assentamento de marcos e contramarcos. Sua execução correta influencia na qualidade final das esquadrias de alumínio. Vamos conhecer este processo. Contramarcos são entregues na obra perfeitamente esquadrejados e travados. Junto com eles, vem grapas, que devem ser conectadas a ele para o chumbamento na alvenaria. Fixe-as a no máximo 50 centímetros uma da outra. Depois de fixar as grapas, coloque o contramarco no vão da porta ou janela e alinhe o prumo, o nível e o esquadro. Só então trave a peça na parede e chumbe as grapas. O perfil interno deverá ser preenchido com argamassa forte. O requadro do vão deverá receber acabamento após a fixação do contramarco, tomando-se o cuidado de deixar uma abertura maior na face externa para que as esquadrias encaixem no vão. Para instalar em janelas, observe o acabamento interno da parede, pois as esquadrias de alumínio devem ficar alinhadas a ela pelo lado de dentro do ambiente. Considere a espessura de acabamentos e de texturas a serem aplicadas. As portas de alumínio também precisam de contramarcos. Para portas de giro, as de abrir ou pivotante, os contramarcos parecem batentes de madeira, sem a parte de baixo. Para as portas de correr, o trilho no qual as folhas vão se mover faz parte do contramarco. A soleira, no caso de portas pivotantes, deve ficar no mesmo nível que o piso interno acabado e com desnível com relação ao piso externo. Já no caso de portas de correr sem contramarco, deve-se deixar um desnível de 7 centímetros entre a parte interna e a externa. Se a porta não tiver soleira, o desnível será de 5 centímetros. Além destas recomendações, há algumas dicas que devem ser observadas com relação aos contramarcos. Vamos conhecê-las. Deve-se controlar a uniformidade de medidas dos contramarcos em um conjunto de peças de mesmas dimensões, evitando variações. Faça o fechamento do quadro do contramarco com vedante de silicone nos vértices, pontos vulneráveis a infiltrações. Use gabaritos de metalon no assentamento dos contramarcos para evitar deformações e garantir o esquadro dos vãos. Evite o uso de gabaritos de madeira. Para assentar os contramarcos, não use cunhas de madeira na fixação durante a pega da argamassa, porque isso causa a torção do perfil, o que impossibilita a montagem das esquadrias e pode causar pontos de infiltração. Os contramarcos fabricados em alumínio se comportam de forma diferente da parede. Para garantir estanqueidade, é preciso aplicar um mastique flexível no ponto de junção entre o contramarco e o material de revestimento. Quando da execução do acabamento do vão, onde será instalada a esquadria, atente para a possível redução deste vão no ato de assentamento do revestimento circundante, o que poderá dificultar ou até mesmo impossibilitar a instalação da peça. Bom, pessoal, além de tudo isso, deve-se verificar se foram atendidos os itens do projeto, quanto a esquadros, prumos, vãos, aberturas, elementos de fixação e demais detalhes. Faça a checagem das condições gerais da alvenaria, limpeza e conformidade para a liberação da execução de etapas posteriores. A checagem não deve ser feita apenas no final do serviço, mas principalmente durante a execução, entre processos. Ufa, quanta coisa! Deu para aprender muito nesse programa, que já está chegando ao final. Fique de olho nos próximos programas para saber mais sobre a atuação do pedreiro na construção civil. A gente se vê!